Olá, estamos com o nosso Desehumano.podcast e hoje o nosso convidado sensacional, ele é um profissional multifacetado, aprendi essa palavra com ele, e ele é pai da Chloe e é marido da Carla. Seja muito bem-vindo, Márcio de Souza. Obrigado. Em primeiro lugar, agradecer, o convite, Raquel, porque eu sou um consumidor de podcast, já faz muito tempo, inclusive antes de ele... o podcast não é algo novo, mas é algo que virou moda agora, A galera está consumindo muito e eu acho super interessante, inclusive, o assunto que você traz, que é de desenvolvimento humano. E é uma forma, eu acho que, da galera aprender de forma descontraída, Você aprender com a experiência das outras pessoas, isso é muito legal. Então, agradecer você pelo convite e agradecer a galera que está assistindo aí também. Imagina, para nós é uma honra ter você aqui conosco. Ele é um profissional muito requisitado, ele já é palestrante e também é coordenador criativo da Biogás, que é uma moda de roupa, moda masculina, Márcio? Masculina, isso mesmo, E a nossa pergunta principal, que eu gosto muito de fazer, é: quem é o Márcio? Como que o Márcio se desenvolveu? Como foi sua infância? Pode contar um pouquinho para a gente como você chegou na criatividade, Márcio? Na criatividade. Pô, legal, porque é uma história bacana, assim. O bacana é que meus irmãos estão aqui como staff, inclusive fazem parte da produção. E a gente veio de uma família que eu posso dizer até muito humilde, talvez aquele ditado pobre de maré, éramos pobres de maré, e eu acho que a criatividade ela nasce onde você tem menos recurso, Geralmente, onde se tem menos recurso, você precisa utilizar mais a sua criatividade, inclusive para criar as suas brincadeiras, Não é difícil você ver duas crianças brincando com objetos que não são brinquedos, E para uma criança, o objeto que não é brinquedo, ele acaba utilizando mais a criatividade para criar aquilo como um brinquedo. Tu compra muitas vezes um brinquedinho colorido, coloca ali, quando tu vê, ela está brincando com a tampa de panela, Então, ela brinca com isso porque ela precisa exercitar a criatividade, Ela tem uma imaginação muito fértil. E a gente, desde pequeno, com a família humilde, aprendi a desenhar, inclusive por falta de recursos. A gente morava em uma fazenda, Não é à toa que hoje eu também atuo como artista plástico. A gente morava em uma fazenda quando pequeno, e a gente não tinha lápis, caneta, papel. Minha mãe entregava uns palitos de fósforo, a gente molhava na boca e desenhava no chão, Com a própria saliva, desenhava no chão. E quando ia chamar o pai e a mãe, eles iam olhar aquilo, os desenhos já tinham secado uma parte e a gente tinha que reproduzir de novo. Eu acho que a repetição fez com que a gente aprendesse a desenhar e criar uma noção de proporção, Então, a parte do desenho se desenvolveu ali. E depois, quando eu fui para o mercado de trabalho, a criatividade de fato se fez presente na minha vida quando eu entrei para a confecção, que foi em 1998, Foi meu primeiro trabalho como designer, e até então eu havia trabalhado em outras empresas como serviços gerais, a gente trabalhava como servente pedreiro, enfim. E eu tive essa oportunidade de fazer uma entrevista, de emprego para trabalhar como designer. Naquela época nem se chamava designer, se chamava desenhista criativista, Então, eu fui fazer essa entrevista e a estilista fez o teste como ela fez com todos os outros. Ela me entregou algumas folhas que tinham uns desenhos de roupas impressas e me pediu para sugerir algumas estampas. E ela me entregou uma masculina, que era uma jardineira e um body, e uma feminina, que também era um vestidinho jardineira com um body. E na masculina eu lembro, como se fosse hoje, inclusive tem o desenho, não sei se dá para colocar o desenho aí depois. Eu desenhei, na masculina eu desenhei na jardineira, sugeri um bolso, fiz um ursinho, fiz umas maçãzinhas dentro do bolso, como se fosse uma cestinha, e as maçãzinhas caindo na perna da jardineira. E no bodyzinho eu fiz um rotativo, sugeri um rotativo, que é as estampas perdidinhas, assim, a maçãzinha, a carinha do urso, a cestinha. E no feminino eu fiz algo muito similar. Quando a estilista veio lá, que eu já tinha terminado o trabalho, ela pegou os meus desenhos e levou para a diretoria, para eles olharem, para avaliar. Quando ela retornou, ela disse: Márcio, olha, você foi aprovado, o pessoal gostou muito da tua criatividade. Eu fiquei extremamente chateado. Pensando, cara, eu achei que ela ia dizer que o desenho estava lindo, estava bonito, Porque eu caprichei tanto no desenho para ela dizer assim: Márcio, o pessoal gostou da criatividade, fiquei chateado, mas tudo bem.
Ela perguntou qual era o dia que eu podia começar, né? Eu podia começar imediatamente. Ela me deixou ali, foi conversar com a RH para poder me encaminhar. E ela deixou um bolo de desenho, e eu, muito curioso, fui mexer. E daí tinha um ursinho com traço que parecia vetorizado, tinha bonecos feitos sombreado. Eu digo, mano, essa mulher está dando em cima de mim, porque olha o meu desenho comparado com esses outros. Assim, eu digo, nossa Senhora. E daí, quando ela voltou, fui para casa, levei esses desenhos. Né, na época muito chateado, mas fui para casa refletindo sobre isso. E a partir daquele dia eu pensei, cara, se isso fez com que eu entrasse no mercado da moda, que era, embora infantil, mas era algo que eu almejava, então daqui para frente eu não vou mais pensar de forma comum, né? Vou pensar fora da caixa. Inclusive existe uma frase que eu gosto muito, que reflete o que é criatividade, é que criatividade é a capacidade que a gente tem de fazer conexões incomuns. Então eu pensei, eu vou sempre pensar fora da caixa. Existe aquela vala comum, eu vou sair fora dela, né? Vou pensar diferente. E aí começou a questão da criatividade, mas foi algo pensado, né? De realmente eu quero fazer isso, né? A criatividade ela tem muitos bloqueios, né? E o principal dela é a pessoa acreditar que não é criativa, porque quando ela diz que ela não é criativa, ela já afirmou para ela, então dali para frente ela não vai ser criativa. Esse é o principal bloqueio criativo da maioria das pessoas. Então você assumiu, foi contratado, assumiu uma vaga, aceitou um convite. Você foi para fazer desenhos. Isso. E na verdade foi contratado pela sua criatividade. Exatamente. E você não tinha esse conhecimento de que você era tão criativo já para o mercado de trabalho. Não tinha, nem um pouco. Eu não pensava, não entendia o que era criatividade, embora nós, como criança e como eu falei, né, sem muitos recursos e que tivemos a vida toda que buscar criar as nossas brincadeiras, a gente foi desenvolvendo essa criatividade como algo nato. Mas eu não tinha essa consciência de que eu era uma pessoa criativa. Eu criei consciência a partir desse momento. E dali para frente eu fui exercitando, estimulando cada vez que eu exigia mais dentro da profissão, a criatividade, mas eu entendia que eu conseguia ser mais criativo. E daí eu segui a carreira, eu entrei como designer de estampa, me tornei estilista, coordenador de desenvolvimento, gerente de produto e hoje como head de criação na Biogás, né? Onde toda a parte criativa, quando a gente vai pensar no storytelling, criar uma história para cada campanha, eu faço parte desse processo. Que, por sinal, a Biogás é uma marca de roupa, assim, eu estava vendo antes o catálogo, é sensacional, são peças muito, muito bonitas mesmo. Aproveitando, né, para fazer o merchan aqui, realmente é uma das marcas masculinas que mais cresce no Brasil hoje, e por conta disso, assim, por conta do produto, dessa história bem contada, ela é sempre, as campanhas são vendidas muito bem, tem todo um enredo, na verdade, todo um trabalho por trás que a gente não conhece, mas é o que faz com que a marca tenha sucesso hoje, assim. Márcio, você falou ali que um dos pontos principais que a gente consegue conectar no desenvolvimento da criatividade é, às vezes, até uma falta de... Não que a gente não possa ter recurso para ser criativo, não é isso que eu quero dizer. Mas, às vezes, é uma falta de recurso que daí você se obriga a usar essa criatividade para viver de uma forma mais feliz naquele momento, né? Mas e na questão emocional? Eu gosto de trazer essa parte da questão emocional, essa base familiar. Você teve uma base estruturada emocionalmente? Você sente que teve sempre um apoio? Você não precisava se preocupar com questões emocionais? Ou você tinha, sei lá, discussões na família, esses perrengues muito fortes que às vezes marcam a nossa infância, né? Uhum. Foi mais fluida a sua infância nesse sentido emocional? Ou foi uma coisa mais pesada? Bom, como meus irmãos estão aqui, não dá para medir. Foi realmente uma infância mais pesada. A gente tivemos vários problemas na família, né? Inclusive com a questão do meu pai, com o álcool, né? Minha própria mãe também com o álcool. Mas isso na questão criativa não influenciou, óbvio, né? A gente vai aprendendo a lidar com essas situações assim. E talvez a criatividade também nos ajudou a encarar essas coisas com mais leveza, né? Criar situações onde tirasse aquele peso, né, das brigas em família, enfim, de todos aqueles trabalhos. Talvez nem compensa eu
eu desdobrar aqui, né? Mas a estrutura não foi tão boa por conta disso, por conta dos problemas de alcoolismo com meu pai e com a minha mãe. Mas em irmãos a gente tinha uma sintonia muito boa e isso nos ajudava e fez com que a gente crescesse uma família forte e unida, né? E estamos aí. Muito bom, porque eu sempre gosto de trazer isso, porque muitas pessoas passam por desafios, né, na parte da infância, na vida inteira, né? Mas tem pessoas que, às vezes, por uma situação na infância, uma situação emocional ou várias, ela se trava realmente e se fecha para o mundo, assim, né? Para oportunidades. Então, trazer um pouquinho, porque vários convidados que vêm aqui no podcast passam por essas situações, às vezes difíceis na infância, né? Questões emocionais, mas eles conseguem fazer esse desdobramento e a vontade de crescer é tão grande, de não passar por aquilo de novo, que eu acho que isso que impulsiona, talvez, né, Márcio? Exatamente. Agora você colocou um ponto super importante que eu acredito muito, que essa vontade de fazer algo diferente e transformar aquela realidade me ajudou muito, né? Porque, inclusive na questão de você ter filhos, você dar uma vida melhor do que aquela que você teve, né? Isso dá uma força maior para a gente, né? Eu tive a felicidade de ser pai novamente agora, né? Porque eu tenho um filho de 20 anos e criei uma força muito maior, né? De realmente querer fazer a coisa acontecer, de dar uma vida super legal para ela, que ela não passe pelas dificuldades que a gente passou, mas obviamente também eu quero que ela também crie ou seja criativa, na verdade, como eu fui para encarar o mundo de outra forma. A gente precisa ser criativo no nosso dia a dia, né? A criatividade existe em todas as pessoas, né? Em diversos níveis, né? Todo mundo é criativo de alguma forma. Alguns usam a criatividade de uma forma muito pessoal, outros já usam para você mudar uma linguagem, um produto, um serviço com que as outras pessoas não vão mais enxergar aquilo da mesma forma, né? E eu acho que a criatividade é importante em todos os setores, né? Tanto pessoal quanto profissional, emocional, né? Porque a gente precisa ser criativo às vezes para sair de algumas situações emocionalmente. É isso aí. Sensacional. O Márcio, a gente estava conversando um pouquinho no bastidor e o Márcio ele estava me contando que muito em breve ele vai publicar um livro. Não sei se a gente pode estar falando isso aqui, eu não perguntei, mas... Pode. E, além disso, ele já faz palestras referente à criatividade, a como fazer esse desbloqueio, como potencializar a nossa criatividade. E eu até estava perguntando para ele, Márcio, tem curso disso? Vai ter curso disso? Já existe curso disso? Como que a gente faz, Márcio? Como que eu faço para ser mais criativa? E como que eu percebo, não, isso aqui é uma criatividade, eu não estou repetindo mais do mesmo. A criatividade, ela é algo que ela tem que ser diferente, é isso? Por exemplo, se eu criar uma xícara igual a essa, sem eu nunca ter visto ela, criei ela agora, eu estou sendo criativa. Agora, se eu já vi que ela existe e eu replicar ela, eu não estou sendo criativa, é isso? Diríamos que seria esse parâmetro da criatividade? Sim, você não necessariamente precisa criar algo novo, né? Você pode combinar algo que já existe com outro elemento que teoricamente não teriam nada a ver, né? E transformar algo, como é que eu posso dizer? Com o teu DNA, com a tua personalidade. Você pode pegar essa xícara e colocar uma estampa que você vai desenhar à mão e colocar nessa xícara, ela já é uma xícara diferente. Você já usou a sua criatividade, né? De certa forma. Ela continua sendo uma xícara, ela continua tendo o mesmo formato, mas ela tem a tua personalidade, né? Por isso que eu falei que a criatividade ela existe em diversos níveis, né? A gente não precisa fazer nada extraordinário, mas entender que eu consigo pegar um elemento e combinar com outras coisas facilita e já cria um pouco da questão do desbloqueio, desmistifica o que é criatividade. Murilo Gun, que ele foi um professor de criatividade, é humorista, enfim, é uma personalidade. Hoje eu considero ele como um filósofo da atualidade, pela forma com que ele pensa. Mas a primeira vez que eu escutei essa palavra foi dele, e eu acredito que inclusive, de criação dele. Ele troca criatividade por combinatividade. Combinatividade, você desmistifica a criatividade. Porque
Criatividade, muitas vezes, ela parece intimidadora para quem não está habituado com ela. Então, se você não está habituado com ela, a pessoa fala em criatividade, você... cara, eu não sou uma pessoa criativa. Agora, se você fala em combinatividade, todo mundo tem condição de combinar alguma coisa, certo? Então, você desmistifica e você dá a possibilidade para outra pessoa de ela combinar. Quando surgiu o iPhone, por exemplo, já existia bateria de lítio, já existia câmera, já existia o e-mail, já existia o telefone, né? O que o Steve Jobs fez? Ele pegou tudo isso, né, e colocou no bolso. Basicamente isso. Ele só combinou tudo isso e transformou num produto que foi aí, né, a revolução, enfim. A técnica touch a gente já usava nos bancos para sacar dinheiro, né? Ele tinha todos os elementos, ele só buscou aquilo ali e facilitou a vida das pessoas, dizendo, não, cara, tá aqui algo que você vai ter na tua mão, o teu e-mail, tu vai ter uma câmera fotográfica, você vai poder digitar, né, facilmente, sem aqueles botõezinhos pequenos. Enfim, ele facilitou. E eu acho que a criatividade é muito legal disso, assim, a gente olhar para ela de uma outra forma, tu entender que criatividade ela é um bem para a humanidade, porque se eu penso em alguma solução de um problema que vai facilitar a minha vida, eu posso replicar para você, posso replicar para ele, para o outro, enfim, ele muda a vida das pessoas, né? Então é isso aí, às vezes a gente perde a oportunidade de ser criativo numa roda de amigos, num trabalho, por exemplo, né? Dentro de empresas eu percebo muito que as pessoas elas se limitam na questão da criatividade. Como eu falei, às vezes parece intimidador. Imagina, tu está numa sala de reunião, chega o chefe e diz, a gente tem esse problema para resolver. Né? Eu preciso que vocês me achem uma solução. Coloca na mesa e sai fora e daqui a pouco volta para perguntar se a galera... E a gente tem muito medo de julgamento. A gente deixa de ser criativo porque a gente vai tentando, durante a nossa vida, se enquadrar num modelo mental que a sociedade criou e que muitas vezes não tem nada a ver com a gente. Então, o que a gente vai fazendo é colocando na nossa amígdala aquela partezinha do cérebro que é a responsável pela central do medo. Ela que diz, muitas vezes tu está numa reunião, às vezes passa muita coisa legal na tua cabeça, muita ideia genial, e você não coloca na mesa, porque a amígdala está dizendo para você assim, não, calma, vai com mais tranquilidade, coloca uma ideia aí, né, mais pé no chão, essa aí é muito fora da caixa, né, e tal. E a gente vai lá e coloca realmente essa ideia mais pé no chão. E a gente acaba deixando de usar, porque a gente tem medo do julgamento das outras pessoas. E eu acho que se libertar criativamente é pensar dessa forma, é pensar, não, cara, surgiu essa ideia na minha cabeça e colocar ela. A gente não tem muita liberdade para isso hoje, né? Pelo menos pensa-se que não tem. E existe essas possibilidades. Então, pelo medo do julgamento, a gente acaba travando, bloqueando a nossa criatividade, pelo Exatamente. Medo do julgamento. Exatamente. Ele também é um dos bloqueios, né? Uhum. Como eu falei, né? A criatividade ela tem muitos mitos e também alguns bloqueios. E a gente entender como funciona o nosso cérebro, quando eu tive a ideia, a intenção de começar a palestrar sobre criatividade, eu tentei me aprofundar mais no assunto, ler livros de neurociência para tentar entender como é o funcionamento do cérebro, né? E isso me ajudou muito a entender por que eu penso dessa forma hoje, né? Então, o medo, se não o principal, ele é um dos grandes bloqueios criativos, né? E a gente consegue perder isso no nosso dia a dia, a gente consegue exercitar isso no nosso dia a dia, né? Inclusive, tem uma pesquisa que foi encomendada pela NASA, que ela reflete exatamente isso que eu comentei, né? A gente nasce criativo, e se você me perguntar, Márcio, todo mundo é criativo? Não, mas todo mundo tem condições para ser criativo. A gente nasce assim, com essa liberdade, né? A criança, quando você vê ela brincando e criando aquelas historinhas mirabolantes, é porque ela está livre de qualquer amarra, ela está livre do julgamento, né? Essa pesquisa que a NASA fez, ela foi encomendada pelo George Land e Beth German. Eles fizeram uma pesquisa com 1.600 crianças de 3 a 5 anos. E eles conseguiram identificar que 98% daquelas crianças, eles poderiam considerar gênios criativas. 98%, quer dizer, só 2% não eram.
Eles repetiram essa pesquisa com as crianças aos 10 anos e apenas 30% daquelas crianças se mantinham criativas. Porque nós, como pais, é que vamos limitando, às vezes, as crianças. Não, isso aqui não brinca com isso, não faz isso não pode, isso não sei o quê. E a gente vai travando aquela criança. Aos 15 anos, eles repetiram essa pergunta e 12% das crianças se mantinham criativas. Aos 15 anos, Que 12%. para a humanidade. Para a humanidade, exatamente. Porque a criatividade, como eu falei, ela muda o mundo, né? Se a gente, são ideias que vão facilitar a vida das pessoas. E o mais interessante é que essa pesquisa era para ter parado aos 15 anos e eles resolveram estender até os 25 anos. Aí eles conseguiram ver que apenas daquelas 98, né, daquele 98% das crianças que eram consideradas gênios criativos, apenas 2% aos 25 anos se mantinham criativas. Nossa, 2%. Aí aqueles 2% da primeira infância ficaram agora na fase adulta. Inverteu. Inverteu. E o que acontece? Aos 25 anos é o momento em que a maioria das pessoas está se inserindo no mercado de trabalho, né? E aí você nasce criativo, você de certa forma vai se enquadrando na sociedade, vai perdendo essa criatividade. Quando você entra no mercado de trabalho, né, você é exigido pensar fora da caixa. Porque hoje as principais skills de uma empresa, a principal delas é a criatividade, né? Até ano passado, por exemplo, a World Economic Forum, que traz aqueles relatórios, né, sobre a economia, sobre quais as habilidades que vão ser priorizadas para os próximos anos dos profissionais. Ano passado ela trouxe que criatividade era a primeira soft skill, né? A primeira skill de um profissional, para ele priorizar, para ele se dar bem no mercado de trabalho. Hoje, em 2024, ela só perdeu para a IA, para a inteligência artificial, para o Big Bang. E mesmo assim, ela está em segundo lugar. E mesmo assim, para você utilizar uma IA, para você fazer uso dela, você precisa de criatividade, né? Há algum tempo atrás, se valorizava muito essas hard skills, né? O cara tinha que ser muito técnico, mas para uma empresa evoluir, ela precisa, de fato, inovar, né? Tudo está muito rápido, ela precisa inovar. E para você inovar, você precisa de criatividade, né? E criatividade, né, depende de profissionais criativos. Então, a questão dessa skill ela está sendo muito valorizada por conta disso. E é por isso que eu tenho montado esse material de workshop e tal, para treinar criatividade, para levar isso para dentro das empresas. Nossa, muito sucesso vai ter com certeza, porque profissionais autônomos também, né? Tem que estar sempre se renovando, acompanhando o mercado, trazendo a novidade para o seu público. Com certeza vai fazer muito sucesso e eu já vou fazer parte disso, por favor, na primeira turma. Que legal, que legal. Então, Márcio, mas eu estava pensando aqui comigo, uma pessoa que ela foi, uma pessoa adulta, eu aqui na tua frente agora, eu sou uma pessoa... Tenho certeza que tem vários bloqueios de criatividade aí para estar destravando, né? Mas aquela máxima de que quanto mais viagens, mais livros, mais filmes, mais conversas com pessoas diferentes, o tal do network, né? Isso tudo vai instigar eu ir destravando também essa criatividade de forma assim empírica, por experiência, isso? Com isso certeza. Pode estar me auxiliando? Isso faz parte, na verdade, assim, do que eu chamo, e, na verdade, outros especialistas de criatividade chamam de repertório. Para você ser criativo, para você estimular a sua criatividade, você precisa aumentar o seu repertório. Tanto que é tão importante dentro das empresas, hoje todo mundo tem a sua especialidade, né? Eu, dentro da empresa, hoje, eu foco no branding, marketing, que é onde eu me aprofundo. A gente chama de profissional T, né? Você se aprofunda nisso ali, você se verticaliza na sua profissão. Mas você tem que ter vários conhecimentos genéricos para que você consiga melhorar, inclusive, e ter mais ideias para fazer essas conexões, né? Você precisa conhecer mais coisas. A leitura, conhecer lugar diferente, o network, conversar com pessoas diferentes, porque a gente costuma sempre seguir o mesmo caminho. Eu trabalho há 20 e poucos anos na moda.
Não é difícil eu ver estilistas hoje que buscam, na verdade, informações e fazem pesquisa sempre no mesmo lugar. Hoje, na região, existe uma empresa que coleta informação no exterior, né, em desfiles, e mastiga isso e faz as suas palestras e mostra para todos os estilistas. Eles acabam daquilo ali replicando para suas coleções. Mas a gente acaba indo para uma vala comum, assim. Então, se você quiser fazer algo diferente, você precisa seguir caminhos diferentes do que as outras pessoas estão pensando, né? Se eu me inspirar em outro estilista, eu basicamente vou estar fazendo algo muito similar a ele. Obviamente que eu vou colocar a minha identidade, né, a minha personalidade naquele desenho que eu estou fazendo, mas eu vou fazer algo similar, a essência está ali. Agora, em vez de eu me inspirar no que está rolando na passarela, no que está rolando lá fora, eu olhar para outros lugares, eu olhar para a arquitetura, eu olhar para a natureza, e tentar trazer isso, criar uma história sobre isso, talvez eu vou ter mais sucesso, vão ter produtos de fato inovadores. É basicamente isso. Mas, realmente, o repertório, ele influencia muito, muito na questão da criatividade. Eu falo, se a pessoa quer ser criativa, ela precisa começar a viver e fugir do óbvio. Né? Você precisa começar a fugir do óbvio. O que é fugir do óbvio? Às vezes é nas coisas bobinhas, nas coisas micro. Sempre que eu recebo visita na minha casa, eu faço uma receita da minha avó. Né? Eu faço a receita da minha avó. Gente, olha a quantidade de tempero que existe. Olha a quantidade de massa que existe, de verdura. O que eu consigo combinar ali? O que eu consigo testar? Né? Porque criatividade é muito de teste também. Você vai testar. Em vez de você fazer a mesma receita que você fazia da sua avó, tenta fazer algo diferente. Mas você só vai saber se você vai conseguir fazer algo diferente se você conhecer os outros temperos, certo? Então, aí é a questão do repertório. Eu preciso conhecer mais coisas para poder manipulá-las, né? Para trazer algo novo. E o nosso padrão de... Exatamente. De movimento. E olha só que interessante. Como eu falei, eu comecei a estudar um pouco mais de neurociência. E o nosso cérebro, para quem é criativo, ele tem 3 modos, né, 3 redes neurais que são importantíssimas. Uma é a modo padrão, que é aquela quando o cara está desconectado do seu exterior. Sabe quando a pessoa está viajando lá? Uhum. Às vezes a gente está numa reunião, o cara está lá pensativo e tu pensa, esse cara está fora da casinha. Não. A rede padrão, ela funciona, onde o teu cérebro começa a fazer conexões diferentes, né? Incomuns, porque você capta muita coisa, e quando você está naquele modo padrão, é quando o teu cérebro está lá está coletando um monte de informação e está fazendo aquele rolo todo, daqui a pouco vai pintar alguma coisa. Tem a rede de saliência, essa sim, é quando você está presente, você está na reunião, você está atento a todas as informações que as pessoas estão colocando naquela reunião, e você diz, não, isso aqui é importante, isso ali é importante. E a gente tem a rede executiva, que é o que é a rede executiva? É você estar num papo com alguém, você já está pensando como você consegue fazer aquilo, como você consegue executar. Essa é a rede executiva. O único problema é que uma não funciona quando a outra está funcionando. Se a rede padrão está funcionando, a rede executiva ela não está funcionando. Se a rede de saliência está funcionando, a rede padrão também não está funcionando. A pessoa que é criativa e que faz esses estímulos, ela tem um equilíbrio maior nessas redes. É como se eu tivesse em uma reunião, o meu cérebro estivesse viajando, ao mesmo tempo eu estou prestando atenção no que as pessoas estão falando e já pensando em como é que eu posso executar. As pessoas extremamente criativas, elas têm isso equilibrado. É como se ela tivesse 3 abas abertas. Exatamente. Falando de computador, né? 3 abas abertas e ela consegue estar andando pelas 3 no mesmo momento. No mesmo momento. Olha assim. Mas esse é aquele 2% da pesquisa da NASA, né? Esse é só aquele 2% da pesquisa da NASA. Uhum. Mas quando a gente está em um trabalho em equipe, por exemplo, em uma empresa, você vai fazer esse trabalho em uma empresa, você tem as 3 redes neurais trabalhando ao mesmo tempo, só que em pessoas diferentes. E aí, a conexão entre essas pessoas, esse brainstorming que a gente faz é que é importante para você começar a conectar essas ideias. Um vai falar que, cara, eu pensei num negócio muito louco aqui, porque ele estava na rede padrão, o cara da saliência diz, opa, isso aqui é importante, e o cara da rede executiva vai dizer, cara, isso aqui dá para a gente fazer dessa forma. Vamos empacotar e vamos vender isso aqui. É basicamente assim que funciona dentro de uma empresa, por isso é tão importante a gente ter o brainstorming. E o brainstorming é um momento onde o julgamento tem que ficar da porta para fora, né?
porque não importa se a ideia for boa ou ruim, é aquele papo do começo, né, que a gente da nossa conversa. Você precisa largar tudo que está vindo na tua cabeça. Então, para isso, você tem que ter em acordo, tem que estar um acordo entre a galera que realmente esse é o momento em que a gente vai falar, vai largar tudo na mesa, sem julgamento, para depois a gente pegar tudo isso e ver o que é legal para a gente transformar em uma ideia boa, né? E por isso é importante você, no momento do brainstorming, cara, larga a ideia. Porque uma ideia boa, Murilo Gun também falava isso, é a junção de várias ideias medianas. Uma ideia mediana é a junção de algumas ideias ruins. Então não importa se a ideia for ruim, se você vai juntar com outra ruim, vai juntar com outra ruim, vai juntar com outra ruim e vai transformar numa mediana. E no próximo dia ou no mesmo dia você pode juntar com outra ideia mediana e transformar numa ideia muito boa, né? Ela se multiplica, ela vai criando corpo e forma. Exatamente. Olha só. Exatamente. Ô, Márcio, agora eu tenho você aí sendo pai aí tão recentemente, está com quantos meses a Chloe? 2 meses. 2 meses e alguns dias agora. Eu vou ter que te fazer essa pergunta até para entender aí esse padrão. Escolarização que a gente tem, né? Aí há alguns anos já no Brasil, né, Márcio? Sim. E aí a gente cria esse padrão de escolarização, onde o nosso cérebro vai ficando dentro da caixa, né? E isso é preocupante. Nós, ainda mais nós que passamos por isso, você é um sobrevivente, eu diria assim, né? É os 2% da NASA. Tem uma frase, eu não lembro agora quem é o autor, mas ele diz assim que o homem criativo não é aquele que se adicionou alguma coisa, foi aquele que disse nada tirou, né? Então, quer dizer, tipo, a pessoa que é criativa é o sobrevivente que você falou agora, né? Legal. E eu fico pensando assim, a gente vem se colocando numa caixa, né? Não é culpa de professor, não tem culpa de ninguém, mas acontece que existe esse padrão de escolarização aqui no Brasil, que é algo já ultrapassado. E nós temos que nos manter nele, né? Então, eu te pergunto, como que a gente consegue, você como pai da Chloe, voltando nela agora, essa responsabilidade sua aí em estar educando ela e instruindo ela ao longo da vida, da jornada, como que vai ser isso, até para trazer uma ideia prática aí para as pessoas que vão nos assistir, para cuidar desse enquadramento que a escolarização nos traz, até num nível mais técnico, faculdade e tudo mais, para a gente não ficar preso nisso, conseguir conciliar e não se limitar em deixar de ser esses 2% aí, para a gente aumentar essa porcentagem de pessoas criativas. Eu sei que a tua parte tu já estás fazendo, já está palestrando, já está fazendo podcast, já está levando a criatividade para muitas pessoas, mas e no dia a dia nós como pai e mãe aí de um adolescente, de uma criança, o que a gente faz? Bom, eu acho que o primeiro lugar é sempre passar confiança para essa criança. Tudo pode ser acordado, como eu falei, a gente vai podando ela muitas vezes na questão do, eu comprei um brinquedo para ela e ela largou aquele brinquedo e está brincando com outra coisa. Está brincando com pote. Senta do lado e brinca com o pote. Entra na brincadeira dessa criança. Eu acho que o estímulo vem realmente da família, você trazer alguns elementos, na verdade, para a vida dela, que vão fazer com que ela entenda que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode pensar as coisas da forma com que ela pensa, que não é errado, né? Obviamente, dentro de um limite, né, que a gente sabe do que é certo e o que é errado, né? Daquilo que a gente compreende como certo e errado, sempre com consciência, que ela é o que guia a gente, né, a nossa consciência. Mas eu acho que o primeiro lugar é esse, é você passar a confiança que ela pode. E depois outras brincadeiras também que você mesmo sabe que vai estimular a criatividade dela, a leitura, né? Eu acho que precisa ser o extracurricular da escola, que a gente sabe que ela é arcaica, né? E como você falou, aquele padrão do decoreba já foi, não existe mais. Por isso que quando a maioria das pessoas vão para uma faculdade, elas ficam um pouco perdidas, porque lá você tem que correr atrás dos seus trabalhos. Você tem que fazer os seus trabalhos, você tem que fazer o seu TCC, trazer a sua tese, enfim. Você precisa tirar de lá de dentro alguma coisa legal para defender. Isso na escola não acontece, né? Porque está tudo pronto, né? E esse conteúdo pronto é que é nocivo para a criatividade, né?
Então, estimular as crianças, isso é muito importante, todas as vertentes, tanto na arte quanto leitura, todo tipo de linguagem para ela é importante, para você estimular essa criatividade dela, né? Esse eu acho que é o primeiro passo, assim, e talvez o mais importante. E hoje, né, eu até olho os dias de hoje como algo diferente, assim, eu vejo que as crianças estão mais criativas e os pais, né, querendo ou não, se tornam mais criativos. Esse eu acho que é aquele fenômeno natural que faz com que as pessoas acabam se tornando um pouco mais criativas, né? A criança entra na creche ou na escola, precisa fazer o tal do cabelo maluco, o tal da mochila maluca, e a mãe não quer que a criança vá com qualquer coisa, ela quer fazer um negócio diferente. Você vai estimulando a criatividade. Eu acho que estar presente é uma coisa muito importante na vida da criança, na questão criativa, né? Você, cada vez que ela tiver uma ideia legal, você comemorar, isso é um estímulo para que ela queira ter outra ideia legal. Enfim, existem várias coisas que você consegue fazer no seu dia a dia, mas o básico é isso, assim, é o estímulo, é você estar presente, é você entender quais são os elementos que ela consegue manipular, que ela consegue trazer algo novo, sabe? É basicamente nisso, assim. E uma criança, uma pessoa, ela consegue desenvolver, vamos supor, eu tenho vontade de desenhar, eu gosto de desenhar, mas eu não levo jeito. Eu consigo mesmo desenvolver isso? Eu falei, como a gente começou a desenhar? Sim. O cérebro do ser humano ele é incrível. Tudo aquilo que você repetir durante algum tempo, você faz de olho fechado, né? Tá. O nosso modo padrão lá, ele funciona quando a gente está viajando, dirigindo um carro, você não precisa pensar que você dirige um carro, porque você fez aquilo muitas vezes. O desenho, você só precisa entender a proporção. Qual que é a proporção disso? Hoje existem técnicas para isso. Então, tudo que você quiser aprender, você vai conseguir. Óbvio, né? Até cantar, as pessoas que não têm ouvido para música conseguem a partir de padrões que os professores ensinam. Então, eu sou um defensor de que você consegue sim fazer o que você quiser, desde que você se dedique um tempo para aquilo, né? Tem o Charles Watson, que é um professor de artes, e ele também é especialista em criatividade. Ele fala que se a pessoa quiser ser criativa, ela tem que se acostumar com o desconforto, porque é desconfortável, eu preciso me dedicar muito àquilo. Então, você consegue sim fazer o que quiser. Márcio, a gente comentou ali um pouquinho da tua trajetória profissional, mais para o mundo empresarial, né? Certo. Agora, fora do mundo empresarial, porque se vocês seguem ele lá no Instagram, se não sigam, por favor, comecem a seguir, porque é um perfil muito legal e muito bonito, muito criativo. E como que foi essa trajetória fora do mundo empresarial? Porque você faz aquelas artes tão lindas, né? Em roupa, nas paredes, aqueles desenhos que você faz. Como se chama aquele desenho que você me desenha? Aquele desenho tem um nome? Os retratos, na verdade, retrato? né? São os retratos. Óbvio que eu coloco ali a minha identidade como artista, aquilo que eu gosto, né? Tem algumas explicações, eu uso os triângulos, que são elementos que tem uma representatividade, assim, né? As três pontas, por exemplo, elas em várias religiões, elas representam essa tríade, né? Do Pai, Filho, Espírito Santo, enfim, em outras religiões também tem algumas tríades. O triângulo virado para cima é o masculino, o triângulo virado para baixo é o feminino. Eu trago um pouco dessa representatividade de alguns discursos dentro da arte. A arte nos permite isso, né? A nossa história, né, como ser humano, né, ela foi desenvolvida muito por conta da arte, né? Desde lá dos nossos primórdios. E, inclusive, entende-se muito sobre a humanidade por conta das artes estudadas antigas, né? Os afrescos, enfim, tudo aquilo que foi deixado como herança para a gente entender um pouco da humanidade. Eu acho que a arte também tem essa coisa do discurso. E não é nem uma transição, eu sempre gostei de arte, né? Sempre gostei de me expressar de alguma forma, já fiz teatro, tive banda durante tempo, palco é um lugar onde eu gosto, já fiz stand-up comedy, e as artes plásticas, a pintura, é algo que eu gosto muito porque ela deixa minha mente aberta, é onde eu realmente uso minha criatividade ao máximo, ao limite, assim, e eu me entrego para aquilo.
né? É a minha paixão, assim, se eu for falar de todas as coisas que eu faço hoje, né, na questão do profissional multifacetado, faz um pouco disso, faz um pouco daquilo, a arte é onde é a minha paixão, né? É onde eu consigo. Inclusive, eu acredito que muito da beleza daquilo que eu passo para o negócio está em fazer aquilo com o coração, né? Entregar a alma ali em cada pintura. Eu não penso em nada quando eu estou pintando uma arte. É impressionante, assim. Eu acho que o cérebro criativo, a pessoa criativa, ela precisa limpar um pouco de todas as coisas da sua mente para abrir espaço para coisas novas, né? E a arte, para mim, é esse momento onde elimino tudo da minha mente, estou lá só eu, aquela tela em branco, né? E o que eu vou fazer com aquela tela em branco? Eu me amarro demais, assim. É algo que eu vou seguir, inclusive esse ano eu mudei minha assinatura, eu assinava com Márcio Souza e agora eu coloquei com Marçou, né? É o meu nome artístico, assim, voltado mais para artes plásticas, mas estou só amarrado, assim. E eu vou falar, e tem uma história interessante, na verdade, assim, eu sempre quis pintar, sempre gostei, na verdade. Mas um dia o Maurício, meu irmão, me levou para um ayahuasca, porque eu buscava, né, essa coisa do autoconhecimento. Eu nunca fui uma pessoa ruim, mas eu queria me entender um pouquinho mais. E o Maurício me levou num ayahuasca uma vez e lá eu consegui me conectar com um negócio muito além daquilo que eu já... Tipo, falar de experiência, para mim, foi uma experiência muito louca, assim, que foi um divisor de águas. Serviu como marco para o Márcio de antes e o Márcio de depois. E foi em um ayahuasca, porque depois eu fiz algumas consagrações, e foi em um ayahuasca que eu comecei a enxergar as coisas muito colorida, muito a forma com que eu internamente já via, né, já via as pessoas, as cores. E eu, cara, de fato, eu preciso repassar isso para algum lugar. E daí comecei com as artes. Cheguei em casa, comprei um quadrinho, pintei a minha mulher, postei no Instagram, e daí muitas pessoas começaram a comentar. Eu disse, cara, eu vou nesse caminho aqui, que vai ser muito legal. Eu acho que foi realmente uma mensagem. Então, é isso aí. Aí começou a fluir ainda melhor. Ainda melhor. Poxa, porque eu ia mesmo te perguntar, quando... Né, fora do mundo empresarial, como começou de forma profissional. Uhum. Porque eu fiquei lá na tua na ayahuasca, no ayahuasca. Eu tive uma cunhada que fez também é uma reunião, né, que se faz para fazer uma limpeza energética e tudo mais. Exatamente. Ter uma conexão espiritual. Exatamente. Forte, com o eu, né, com a consciência. Assim. Eu tinha minha mente muito barulhenta. Antes do ayahuasca, eu tinha minha mente muito barulhenta, assim. E aquilo me incomodava muito. E depois do ayahuasca, como se tivesse limpado aquilo. Eu percebi que na semana seguinte eu estava mais criativo, eu estava mais conectado com as coisas que eu realmente queria me conectar, e inclusive com a arte, né? E a arte, ela não... Eu acho que eu fui trilhando um caminho sem muita pretensão. Porque eu não queria, como é que eu posso dizer, não era a minha ideia hoje ter tantos clientes como eu tenho, tantas buscas como eu tenho, procura por arte. Eu simplesmente fui fazendo, e eu acho que esse é o barato, né? Como eu falei, né? Daquilo que quando você gosta de fazer alguma coisa de verdade, ela vai acontecer na tua vida. É só você dedicar, entregar o coração naquilo ali que o negócio vai dar certo. Ô, Márcio, mas e no relacionamento, Márcio? Eu vou pedir para você dar uma dica no relacionamento amoroso de criatividade. Como que a criatividade pode ajudar no relacionamento amoroso? Bom, eu acho que nesse caso pode ajudar muito, né? Porque a maioria dos relacionamentos, eles terminam porque eles caem num cotidiano muito pesado, né? Eu acho que o cotidiano, aquela coisa repetitiva, é que faz com que os casais cansem da sua vida. E aí, criatividade não tem como. Se você for criativo, você vai sair daquela vala comum e vai transformar o teu cotidiano em alguma coisa diferente, né? Seja no teu dia a dia, fazer uma comida diferente para sua esposa, ir em um lugar diferente que vocês nunca foram. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, né? Eu acho até impressionante quando as pessoas dizem, cara, mas eu não sou criativo. Eu digo, cara, um universo.
De tantas possibilidades que a gente existe, é impossível, cara, que você não consegue pensar em algo diferente. É quase Né? um crime, né? É quase um crime você não pensar em algo diferente, sabe? Porque se a gente olhar para a gente e a possibilidade de tudo que a gente tem para fazer, meu, é grande, é grande. Inclusive de criar coisas que as pessoas ainda não pensaram, né? Então, Aí, como você diz, a gente entra num caminho comum, né? Então, da rotina. Então, às vezes o casal, ele fica atrás do dinheiro, tem que buscar o dinheiro, porque quer conquistar isso, quer conquistar tal da liberdade financeira. Só que daí o dinheiro, ele vira o foco principal do relacionamento. exatamente. E sendo o foco principal do relacionamento, a criatividade, ela vai morrendo, porque tu só fica atrás daquele objetivo e fica numa roda que não sai mais daquilo, né? Por isso que é importante a gente desenvolver a criatividade, que eu digo a criatividade pessoal, né? Porque uma pessoa que desenvolve isso e que estimula isso, eu nem consigo ter foco em alguma coisa tão seriamente assim. Eu não consigo, porque a minha cabeça vai muito longe. Então, se você for criativo, se você estimular isso na sua vida, embora eu também tenha, né, eu e minha mulher, a gente também tem o foco de ter a nossa liberdade financeira, temos os nossos projetos, mas eu acho que esse ali, ele precisa ficar sempre em segundo plano. Eu acho que o primeiro plano é a família. Eu sou um cara muito amoroso, assim, então, para mim, o primeiro plano é sempre a minha família. É com eles que eu vou me preocupar primeiro, com a minha mulher, com meus filhos. O resto a gente vai conquistando conforme der, assim, né? É óbvio que não dá para ser desleixado com a nossa vida financeira, que isso também prejudica os relacionamentos, né? Quando você tem dificuldades financeiras, acaba tendo muito atrito entre o casal. Isso também não é legal. Então, é equilíbrio. Eu acho que para você buscar um relacionamento saudável e levar para frente, você precisa ter equilíbrio na sua vida. Ele precisa ser divertido, né? Porque eu remeto muito à criatividade e diversão também. Exatamente. Para você, aliás, o humor é uma das principais ferramentas de criatividade, né? Inclusive dentro das empresas, hoje eu tenho uma equipe lá dentro da Biogás, todas as nossas reuniões, elas são descontraídas. A descontração, o momento de você sorrir, o momento de você se divertir, fazer uma piada, uma brincadeira, o nosso cérebro ele é neuroplástico. Então, você flexibiliza o teu cérebro quando você descontrai, você torna o teu cérebro mais relaxado, a ponto de você ter alguma ideia legal. Eu até vou trazer agora contraído, focado no computador, tô contraído. Descontraído. É isso aí. Esse é o movimento, né? Esse é o movimento. Relaxar e trazer aí a possibilidade da criatividade. Então tá, uma dica para relacionamento ser mais criativo é sair da vala comum. Da vala comum. Fugir da rotina, né? Daquilo que é muito rotineiro, né? No cotidiano com muitas rotinas. Você fugir dessas rotinas, né? Você precisa de criatividade, óbvio, mas eu acho que também não é algo muito difícil, né? Você pensar em coisas diferentes para fazer com o seu parceiro, sua parceira, no seu dia a dia. Agora eu até me lembrei, né? Às vezes eu acordo de manhã, toda bagunçada, cabelo e tal, e eu falo assim pro meu marido: a tua princesa acordou. Vai dizer que tu nunca sonhou em casar com uma mulher assim linda como eu. Eu falo pra ele de manhã cedo já, né? Toda malacafenta, toda bagunçada. Então é isso. Mas aí, é nesses momentos que a gente sabe, que a gente diferencia o que era o paixão de amor, né? Você só sabe que ama quando você acorda com, né? Todo lá, eu nem sei a palavra, mas todo mulambento, e você continua com a pessoa, porque você sabe que lá dentro tem algo muito legal que você gosta. Que depois fora dá para dar uma ajeitada, né? Isso é o de menos. Bacana. Ô, Márcio, e assim, e numa empresa, né, no mundo corporativo, que a gente tá lá, contraído, foco no resultado e tudo mais, e eu não sou da parte criativa propriamente dita. Como que eu vou fazer para encaixar isso dentro do meu setor? Então, a dica seria fazer reuniões esporádicas, periódicas, de forma descontraída em outro ambiente? Exatamente. Serve talvez até o mesmo exemplo da rotina do relacionamento para dentro de um setor onde existe uma rotina.
Mas esses momentos de descontração vão fazer com que você traga mais liberdade para o setor e ele possa sugerir algumas coisas diferentes. É aquilo que a gente já tinha comentado lá, né? Você quebra um pouco daquela pressão de ser tudo muito radical, assim, né? Porque hoje, e é legal você falar sobre isso, porque hoje as pessoas colocam a criatividade como se fosse algo limitado a setores criativos da empresa. Né? O setor de marketing, o setor de produtos, são só esses setores que dependem de criatividade. E não. Né? Um financeiro, por exemplo, precisa fazer uma negociação com um banco. Ela precisa ser criativa na hora de ela escrever um e-mail. Ela precisa ser criativa para buscar o melhor entendimento do cara. Como é que eu vou trazer esse dinheiro para dentro da empresa? Eu preciso que esse cara confie em mim. Eu preciso ser criativo na hora de eu escrever esse texto. Então, a criatividade está em todos os lugares. Porque o que é a criatividade, se não, né, a nossa imaginação aplicada para resolver os problemas do dia a dia? Né? É você usar a sua imaginação para você resolver aquelas pendências. E às vezes tem setores que não são considerados criativos que resolvem muito mais problema do que os setores que são considerados criativos. E para você resolver esses problemas, você depende de criatividade. Então, é basicamente isso, assim. Eu acho que esses momentos de descontração são sempre benéficos para os setores, para todos os setores, né? Óbvio que existe um limite e é questão de você entender que aquilo não vire bagunça, mas ele é benéfico para dentro da empresa. Trazer essa abertura, né? Exatamente. Para o relacionamento empresarial, digamos isso assim, mesmo. para Isso trazer mesmo. resultado para a empresa, né? Ô, Márcio, então, 2025, nós vamos ter o lançamento do livro. Possivelmente. Até final de 2025, com certeza. Certo. E também teremos a oficina, o curso, o treinamento sobre criatividade. Os workshops de criatividade. Workshops. Isso mesmo. Certo. Nós vamos nos reencontrar, então, em 2025 no podcast aqui. Olha que legal. Podemos contar contigo? Com certeza, com certeza. Para daí a gente trazer, então, aí o lançamento do livro do Márcio e também os workshops sobre a criatividade. Eu já sou a aluna da primeira turma, já estou inscrita, legal, é só mandar o link. E vou pedir então para vocês começarem a seguir o perfil do Márcio. É sensacional, acompanhem ali, ele vai deixar tudo ali para a gente também, né, Márcio? Sim. Para a gente acompanhar, fazer essas inscrições, fazer a compra do livro e tudo mais, participar das palestras. Teve uma recente agora em Pomerode, no evento de lá. Foi em Pomerode, no ANS Summit. Talvez da região é o principal evento de marketing e vendas, né? E para marketing e vendas, né, criatividade cai muito bem, e onde eu fiz a palestra lá com eles, foi um evento sensacional. É muito legal poder palestrar, né? Até então eu sempre falei para públicos pequenos, e chegar lá e falar para público com mais de 400 pessoas foi uma experiência super legal. Eu vi alguns cortes ali da palestra, achei muito bacana. Conteúdo riquíssimo e também muito bonito o visual, tudo, né? Os slides que tu trouxe. Sim, eu gosto dessa coisa de trazer realmente uma cor diferente, uma ideia diferente, né? Uma identidade diferente. Eu acho que isso chama atenção e é mais fácil de as pessoas registrarem também. Uhum. E, Márcio, até agora que tu trouxesse essa questão da identidade, né? Uhum. Tu faz esse trabalho de forma terceirizada de também identidade? Faço. Porque o pessoal deve te procurar bastante. Também isso, faço, né? Também faço. Como eu trabalho com branding, eu também tenho especialização em branding, faço a parte de criação de identidade visual, né? De contar essa história, porque eu acho que para qualquer marca, qualquer pessoa, você precisa ter uma personalidade para que aquilo funcione, para você conectar com outras pessoas. E isso faz parte aí de você criar realmente uma identidade visual, né? E até o branding, tanto o branding para marcas ou para o e-branding, que é para as pessoas mesmo, né? Você precisa vender o seu branding, né? Isso aí, eu também faço esse trabalho. Que sensacional. Márcio, eu quero muito agradecer a tua presença aqui hoje. E também lembrar vocês, sigam ele no Instagram, conteúdo riquíssimo, e o trabalho dele é fora de série, de tirar o chapéu, como diria um apresentador que eu não lembro o nome. Mas Raul Gil. Raul Gil, isso aí. Para quem você tira o chapéu. E eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, falar um pouco mais sobre criatividade, que é algo que eu amo demais, sobre as minhas artes, divulgar o trabalho. Fico grato mesmo, tá?
Valeu, Márcio. Obrigada. Valeu. Teve até crise de amnésia no meio do grande.